Olá, meus amigos, boa tarde. Como eu sempre digo para vocês, na minha vida nunca foi sorte, sempre foi Deus. E hoje eu tô aqui para relatar mais um pedaço da minha história, que a minha vida não é fácil, não é brincadeira. Eu tô desde ontem à noite sem internet, agora que vim religar a internet, o vizinho me socorreu com a energia. Ontem, por volta das 7 horas da noite, a gente estava aqui, as crianças brincando. A gente estava começando a fazer a janta, quando eu percebi que tinha um caminhão parado na minha porta. O que acontece, gente? Eu sempre socorri esses caminhoneiros. Desde uns 3 anos atrás, que eh, tirou um desvio de dentro da cidade, passa do lado da minha casa, eu sempre socorro eles. Quando quebra caminhão, quando o caminhão fura pneu, ou quando eles ficam atolados na baixa aqui, perto de casa, que às vezes demora de você ter socorro, eles me baixam na minha porta, estou sempre ajudando. E os meus filhos sempre falam, mãe, não fique fazendo isso, porque é perigoso. Só que mesmo assim eu nunca me importei com perigo nenhum, porque aquele negócio, né? Deus sempre está do lado daqueles mais fortes. E Deus sempre esteve comigo. Eu sempre confiei em Deus. Mas ontem, quando eu percebi que esse caminhão estava parado na minha porta, eu olhei pela câmera e vi que ele não estava normal, ele não estava bem. Até porque ele tinha que ter entrado no desvio, né? E vindo pelo desvio, mas ele veio pelo meio da cidade. Só que aí ele não passou pela rua de cima, ele passou pela rua de baixo. E nessa que ele passou pela rua de baixo, é uma rua bem estreita, bem fechada, e ele veio arrebentando tudo aqui pelo fundo da minha casa, né? Meio fio, tudo que ele tinha direito. Eu percebi quando ele desceu do carro, ele olhou para cima, ele olhou do lado, ele viu que o fio estava agarrado em cima no carro. Só que o que que ele fez? Ele não pensou em ninguém, ele só pensou em salvar a pele dele, só nele. O que que ele fez? Ele, do nada, ele ligou esse caminhão e se arrancou, carregando tudo que tinha direito. É a terceira vez que eu perco meu padrão. Terceira vez, gente, que eu perco meu padrão. Terceira vez que eu passo por isso. Uma vez foi uma pessoa que estava embriagado, outra vez foi um caminhão que estava sem freio, e dessa vez foi essa pessoa desse jeito, nessa situação. Aí, assim que eu percebi que ele não estava bem, eu falei, não vou sair, porque ele não está bem, a gente está só, não tinha homem em casa, então eu falei, eu não vou descer, não vou sair, porque eu não sei o que, que pode acontecer. E, na verdade, se eu tivesse saído, ele poderia ter feito alguma coisa comigo, eu poderia hoje não estar nem viva. Até porque eu ia sair, eu ia passar perto do padrão. Ele ia arrancar com aquele carro, aquele padrão ia cair em cima de mim, aqueles fios iam me atingir. Porque os fios, gente, os fios saía fogo. Parecia que estava saindo fogo da terra. Quando os fios tocou a terra, tocou o asfalto, parecia que estava saindo fogo de dentro da terra. Tão sério que foi. Mas o que que acontece? Aí eu fiquei sem saber o que que eu fazia. Aí eu desci na outra rua de baixo, que é no outro quarteirão de baixo, que era na casa do meu cunhado, para avisar os meus filhos do que tinha acontecido, porque eu só tenho uma filha que está comigo, os outros dois estão em São Paulo e o outro mora longe de mim. Então eu saí só para avisar meus filhos o que tinha acontecido. A gente teve que dar a volta porque não tinha como passar na rua, por conta dos fios que estava tudo solto no meio da rua. Eu estava tropeçando nas pernas por conta do meu problema de coluna, eu não posso andar. Eu tive que sair para andar, para pedir socorro, mesmo assim. E o que que acontece? Ele não parou, ele não voltou, ele não prestou socorro, ele não pensou em ninguém, porque ele não estava normal, ele não era uma pessoa que estava normal, ele estava muito louco. E é isso que eu digo, gente, às vezes a gente sai, muitas das vezes,
corre o risco para ajudar um estranho, um caminhoneiro, um carro que está quebrado. Mas a gente tem que pensar muito antes de sair, põe a cara, porque a gente não sabe o que está lá por trás daquela pessoa, a gente não sabe o que que aquela pessoa tem, o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu falo, gente, preste muita atenção. Não saia de qualquer jeito. Não abre a porta antes de vocês perceberem como que aquela pessoa tá, o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque por pouco eu não estaria aqui falando com vocês. Por pouco eu não estaria dando esse depoimento para vocês. Eu já tô cansada, eu não tô mais aguentando, eu tô no meu limite. Eu tô passando por muito problema, eu tenho muitos problemas. Eu tenho não, porque esses problemas não são meus, eles não é meu e eu não vou carregar esses problemas pro resto da vida. Eu vou andar com Deus, como eu sempre andei. Eles não é meus problemas. Eu tenho a solução de Deus na minha vida. O que acontece? Ontem mesmo eu fiz um vídeo, postei na internet. Hoje cedo, a minha porta de casa estava cheia de gente. Eu não sei da onde saiu tanta gente para me ajudar. Foi vizinho para me dar, que eu tenho um vizinho que me ajuda, me deu energia. Teve gente da rua que veio perguntar se eu precisava de alguma coisa. Aí veio o pessoal da prefeitura, graças a Deus, arrumou meu padrão, colocou, tá no lugar, só falta eu religar a energia, porque se dependesse de mim, gente, eu não tinha condições. Eu não tinha condições de mexer com o padrão agora, porque é, eu tô com a vida um pouco turbulenta, né? Então não tinha condições. Eu ia ficar sem energia, saiba Deus até quando, porque eu não tinha condições de mexer com o padrão agora. Mas Deus colocou gente boa na minha vida. Meu filho apareceu também cedo. É, aí juntou todo mundo. Antes de umas 2 horas já tinha consertado o padrão, já estava no lugar. Só que aí eles pediram para dar um tempo até amanhã à tarde para religar a energia, porque se religar hoje, o que acontece? É, tá mole, tá fresco ainda, tem que esperar secar. Mas graças a Deus e os pessoal que me ajudou, minha energia já tá toda ajeitada já. Só falta religar, graças a Deus. E ficar alerta para as pessoas que, como eu, que gosta de ajudar o próximo. Primeiro vocês vê quem é que tá chamando, não abre porta antes, vê se vai valer a pena a gente sair para ajudar, se eles não é uma pessoa que queira nos fazer mal, porque por conta de muitos paga. Não que eu tenha que falar, generalizar todos os motoristas, que não é isso, gente. Eu tenho muitos motoristas que passam aqui que acontece uma carreta quebrar, uma carreta ficar atolada. Graças a Deus eu já ajudei vários deles. E nunca tinha acontecido assim uma coisa dessa comigo. Graças a Deus nunca tinha acontecido. Aconteceu, mas com pessoas da minha cidade mesmo. Não foi com gente de fora. Essa pessoa foi a terceira, primeira, segunda pessoa que aparece aqui que está nessa situação. Então, a gente tem que pensar muito, analisar. Primeiro, antes de vocês abrir a porta, vocês perguntam o que está precisando, o que quer, o que aconteceu, para depois abrir uma porta ou pra depois reagir a uma pessoa que a gente não conhece. Porque se eu tivesse saído naquele momento, naquela hora, poderia ter acontecido uma tragédia comigo. Então foi bom eu me resguardar. Aconteceu isso que aconteceu, mas graças a Deus já foi solucionado. E eu espero que esse cara, que eu tenho certeza que ele vai ouvir esse vídeo, porque ele passa na minha cidade sempre. Eu sei que ele passa aqui sempre, entendeu? Eu vejo sempre ele passar por aqui, então eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até ele. E se não chegar e tiver algum caminhoneiro que estiver ouvindo isso, veja bem para vocês verem, por conta de uma pessoa ruim, as pessoas boas às vezes perdem. Porque
conta dele, eu vou ficar com um bom tempo traumatizada. Aí eu vou ficar um bom tempo sem poder ajudar ninguém, ou não, talvez até por mais tempo do que eu posso imaginar. Eu não vou ter coragem de abrir minha porta agora para ajudar ninguém. Eu não sei quem está lá fora, eu não sei o que vai fazer. Então, olha bem para vocês verem. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas sejam mais conscientes, até porque do jeito que ele estava ontem, nem só eu corri perigo, até ele passou por cima do passeio, ele passou do lado assim do passeio, quebrando tudo. E se tivesse uma moto, se tivesse uma pessoa passando naquela hora, uma criança que ainda estava cedo, muitas horas as crianças chegam da escola nesse horário, 7 horas da noite, ou sai para as escolas às 7 horas da noite. Uma pessoa dessa, gente, tá desequilibrado, ele não tá no normal, ele não é normal para fazer uma coisa dessa. Então, gente, presta atenção, compartilha, curta, comenta. E desejo a vocês que é caminhoneiro do bem, que vocês tenham uma boa viagem, que Deus abençoe vocês e Deus esteja para cuidar de vocês, porque muitas das horas um caminhoneiro que é um pai de família, uma caminhoneira que é uma mãe de família, um dono de casa, uma dona de casa, pode perder sua vida por conta de uma pessoa negligente, uma pessoa que não é normal, que não está normal. Então, peço a Deus proteção a todos os caminhoneiros do bem e até mesmo essas pessoas desse jeito. Que Deus proteja, que Deus abençoe, que Deus guarde nele e todos que estiver precisando de Deus. E é isso aí, gente. Beijo para todos vocês, fica com Deus e tenha uma boa noite e uma boa viagem aos caminhoneiros.